lá em Lucas, no capítulo 13, eu quero que você abra, e nós vamos ler apenas alguns versos deste capítulo de Lucas, e depois nós vamos meditar esse texto. O verso 18, verso 19, o verso 20, 21, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que a compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar. Obrigado a Deus por Tua graça, misericórdia, por Tua palavra, pela oportunidade que nós temos de meditar na mesma. E que o Senhor, nesse momento, apesar de qualquer limitação, que o Espírito do Senhor transpõe toda a limitação e fala ao nosso coração em nome de Jesus. É o meu desejo sincero, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai pregar num texto como esse, não é muito fácil não, mas eu me atrevi a poder compartilhar aquilo que o Espírito de Deus compartilhou ao meu coração, pensando um pouco no reino de Deus, né? O lema do discipulado Life on Life é pense grande. A minha chefa está ali, se eu falar errado, corrige, tá certo? E o meu chefe, né? Pense grande, né? Comece pequeno e vá profundo. Acertei, Onésimo? Tirei 10? A ideia do Life on Life é justamente pense grande, comece pequeno, mas vá com profundidade. E creio que o Randy Pope, que baseou, que organizou todo o Life on Life, que teve assim um tempo dedicando mesmo para que Deus falasse ao coração dele, com certeza ele não deixou de meditar nessa parábola aqui, de entender. A grande questão no ministério de Jesus foi a sua pregação sobre o reino de Deus, né? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, e também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado a pregar, e pregava na sinagoga da Judéia. Mas então ele veio para pregar a mensagem do reino, não só para pregar a mensagem do reino, mas viver a mensagem do reino. Pois havia uma grande expectativa na época da implantação do reino messiânico sobre a terra, principalmente para os judeus. Desde o anúncio de Zacarias e Isabel, que seriam os pais de João Batista, né? Que também seria o precursor do Messias, começa então a falar sobre essa questão mais propriamente dito do reino. E nós vamos ver que a preparação que aconteceu da vinda do Messias foi muito grande, passando pelo anúncio de Maria e José sobre o nascimento de uma criança que se chamaria Jesus e que salvaria o seu povo dos seus pecados. O anúncio angelical também, cheio de muita alegria aos pastores das boas novas sobre a chegada do Redentor, o Salvador, o Rei, o Messias. Tudo parecia assim tão maravilhoso, né? Bacana, algo assim magnífico. E quando João Batista começou o seu ministério, toda a Judéia e toda a Jerusalém, então foram e correram ao Rio Jordão, onde estava batizando, para serem batizados e preparando assim para o reino, a fim de estar pronto para a chegada do Messias do reino. Um dia, João estava caminhando com seus discípulos, e Jesus passa por ele, e Jesus então, aí João aponta para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, preste bem atenção nisso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, aquilo, os seus ouvintes, né, beleza, tira o pecado e tudo, alguns já passaram a seguir Jesus. E quando Jesus começou o seu ministério, então multidões, eram enormes, dezenas de milhares de pessoas foram chegando a ele, mas parece que não durou muito tempo para os líderes religiosos rejeitarem Jesus e a sua mensagem. Logo entenderam que a perspectiva do reino
tão esperado, tão almejado, tão sonhado, estava distanciando daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles queriam. Logo eles perceberam que sua mensagem estava fora do propósito, fora da expectativa deles. Parecia que Jesus agora não era uma solução, Jesus se tornou um problema, um obstáculo, né, realmente para a chegada daquele reino almejado, um reino político, um reino onde fosse realmente libertador da tirania romana e de todos os povos que o cercavam. Agora eles passaram a tirar Jesus de cena, as autoridades religiosas, trabalhando a mente do povo e dizendo que tudo que Jesus fazia tinha origem em Belzebu, em Satanás. E assim, eles começaram a planejar a morte do Senhor. E eles conseguiram. Mataram Jesus sim. E os seguidores de Jesus até então era bem pequeno. Ele começou então chamando 12 para estar com ele. Não é verdade? E lembra, se você leu já os evangelhos, você vai perceber que teve um momento na história que Jesus envia para uma missão quantos? Fala aí. 70, não é verdade? Opa, então aumentou aqui, parece o quadro de discípulos, né? E saíram em uma missão de pregar a mensagem do reino. Mas lembre, quando Jesus subiu ao céu, quantas pessoas estavam despedindo de Jesus? Quem lembra? 500 pessoas. Parece que não cresceu muito, não é verdade? Todo o ministério, naquele momento, parece que não houve um crescimento, então, fantástico do reino. Lembra, no dia do Pentecostes também, quando estava reunido, quantas pessoas estavam reunidas mesmo? Quando chegou o Pentecostes, quantos? 120, muito bem, tirou 10 a Janete, né? E parece que o desânimo, será que tinha chegado nos corações de muitos seguidores de Jesus? Jesus sempre tinha falado de um reino, Jesus sempre falava, ensinava e fazia tudo em prol desse reino. Onde quer que ele fosse, todos os dias, ele pregava, ele ensinava sobre o reino. Então, e agora? Ele falou que todos que crescem, se arrependessem, entrariam no reino de Deus. E ele mandou seus discípulos a pregarem sobre o reino, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, quanta coisa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, essa mensagem religiosa, mas também com o lado político, parece que não casava na mente de muitos que estavam esperando o reino de Deus. Você faz parte do reino. Se você já arrependeu dos seus pecados, nasceu da água do Espírito, então você vai entender isso melhor. Então, a grande dificuldade do seguidor de Jesus era entender como o reino era algo interno. Para ele, a mente deles, o reino de Jesus se manifestaria externamente. Então Jesus, no capítulo 3 de Mateus, verso 2, dizendo, arrependeis, porque é chegado o reino dos céus. Ele manda arrepender, porque a mensagem do reino é sobre arrependimento, a mensagem do reino é sobre perdão dos pecados. Aí, sendo Jesus interrogado, no capítulo 17 de Lucas, pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Para eles seria uma manifestação externa. Gente, eles estavam esperando muitas trombetas, eles estavam esperando muitos cavalos, um grande exército, um trono, um palácio magnífico, roupas reais. Tudo isso estava na mente do povo, menos um rei que fosse completamente contrário e diferente de tudo isso que eles imaginavam. Veja como isso era verdade, a expectativa que a mãe de Tiago chegou para Jesus e disse, então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, pegou um do lado direito, do outro lado esquerdo, e adorando e pediu-lhe um favorzinho simples, básico, perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos, se assente um à direita e o outro à tua esquerda. Só isso, básico. Não é um pedidinho básico de uma mãe?
Qual mãe que não ia fazer esse pedido, hein? Epa, beleza. Olha, um é o ministro aqui, não sei qual que é depois do presidente, quais são os ministérios mais cobiçados, mas pensa aí, é isso aí mesmo. Então, aqui está a mãe de Tiago e de João, a esposa de Zebedeu, fazendo um pedidinho básico. A expectativa, a ideia política de reino era aguçada no meio do povo. Veja que situação. Eles investiram suas vidas nisso, na chegada do reino. Eles deixaram as suas redes, profissões, largaram empregos, afastaram de suas famílias, só para seguir Jesus, com a santa expectativa de ocupar um lugar especial do reino messiânico. E agora, depois de quase 3 anos, a esperança desse reino foi diminuindo, este reino não era aquilo que eles esperavam. Jesus não pode ser de fato esse rei. Há uma contradição nisso aí, e que eles esperavam. Parece que não estava muito claro para eles se Jesus seria de fato um rei. Pilatos chega a perguntar: és tu o rei dos judeus? Não é verdade? Aí Jesus falou assim: você que está dizendo isso, não é verdade? Meu reino não é deste mundo. Aí piorou ainda. Meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo? Bem, então que tipo de rei é ele? Não havia nada sobre ele que parecesse assim, real, de realeza. Que rei é esse? Sem soberania, sem autoridade sobre o seu povo. Veja que fim levou então o seu reino aqui. Terminou com a sua morte. E os seguidores de Jesus se desesperaram. Lembra o que aconteceu com os discípulos? Pedro falou assim: eu vou pescar. Por quê? Toda aquela ideia de reino, toda aquela ideia política, né, de governo, tudo, naquele momento da morte, sepultamento de Jesus, desvaneceu. Então, que tipo de rei é morto como um assassino pendurado em uma cruz? Impotente, pequeno, fraco, obscuro, desprezado? Essas são perguntas que levaram Jesus a dizer o que ele disse nessa passagem que nós acabamos de ler agora. Mais uma vez, olha lá, e dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? E o que eu comparareis? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que comparareis? O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mas hoje eu quero me deter apenas na primeira ideia do reino, né, do grão de mostarda. Mas, só que, como o professor está ali, ele sabe que eu vou cometer muito erro se eu não terminar meu sermão depois, né, reverendo? Sabe que essa parábola, a segunda, ela está ligada com a primeira. Mas se você prestar atenção, a primeira parte vai falar daquilo que é externo do reino, mas na segunda parábola, a do fermento, vai falar do que é interno a respeito do reino de Deus. Mas hoje eu quero me deter e quero pensar um pouco como esse reino cresceu, e como esse reino está crescendo, e como esse reino cresceu também, está crescendo dentro do meu coração e na minha vida. 32 anos, 35 anos amando Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque o reino de Deus chegou no meu coração, chegou na minha vida. Amém? Então, será que é uma boa explicação, então, para entendermos que, de fato, o reino de Deus? Talvez você possa até questionar isso aqui, mas Jesus está usando uma situação que era bem corriqueira lá do dia a dia, na vida daquele povo, que era plantar, cultivar, né? E ele está falando de um grão de mostarda, que era o mais pequeno de todos, mas quando plantado, transformava numa árvore enorme, e que essa árvore chegava a 3 metros, até 4 metros, e ela era boa, porque os passarinhos olhavam para aquela árvore e falavam assim: opa, ali é um lugar bom para fazer ninhos. Chegavam os passarinhos e faziam ninhos. E essa ideia de fazer ninho aqui, lugar de descanso, e não era para apenas um momento, mas era permanente. Bom, Jesus está dizendo que a seus discípulos: não se engane, não se deixe enganar pelo poder e influência deste reino, né? Também não devemos nos enganar sobre isso. Estamos certos, em uma posição melhor ainda do que
os discípulos. Nós hoje podemos contemplar a história 2000 anos atrás e ver a consequência da influência do reino de Deus. E hoje você está fazendo parte e desfrutando do reino de Deus que chegou, né? Até então para eles era muito difícil. 2000 anos depois, nós vimos a sarça crescer, nós vimos o fermento permear toda a massa, e com certeza não foi muito fácil para eles entender a natureza do reino de Deus, mas para nós sim. E é o poder, né, externo desse reino de Deus, né? Veja, o homem pegou a semente então de mostarda e plantou em sua horta. É a menor semente de todas as sementes sobre a terra, ali naquele sentido. E aí então ela cresceu. Queridos, eu quero que você pense alguma coisa. Às vezes nós desprezamos os humildes começos da vida, no nosso ministério, do nosso trabalho, até mesmo da nossa liderança na igreja. Tem muita gente que não acredita que Deus chamou para ser um líder. Você sabe qual é a maneira que você não acredita? É quando você faz o trabalho relaxadamente. É quando você não acredita em você mesmo e não acredita que você foi chamado por Deus através de uma assembleia como a igreja, votando em você, escolhendo você, colocando você sob liderança. Você não acredita. E você enterra os seus talentos. Você realmente apaga e fica inativo e não produz no reino de Deus. Tem tanta gente assim na igreja hoje em dia. Os judeus usavam o grão de mostarda para se referir a algo que era pequeno. E essa ideia comparativa, eles usavam muito. Eles falavam, por exemplo, uma gota de sangue tão pequena quanto um grão de mostarda. Ou até a violação da lei, a mais pequena que fosse, eles comparavam como o grão de mostarda. Os rabinos falavam de um ponto ou um defeito tão pequeno quanto um grão de mostarda. E até hoje, os árabes no Oriente Médio têm uma frase sobre a fé que não pesa mais do que uma semente de mostarda. E é por isso então que Jesus mesmo falou, né, aos discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então há uma comparação. Ele sabia muito bem do que Jesus estava falando, né? Da semente então veio um grande arbusto, e os pássaros então fizeram até ninho sobre ele. E a ideia de aninhar, fazer ninho, então é uma moradia permanente. O reino seria expandido, seria uma bênção para homens de todas as regiões, povos e nações. Ah, meus irmãos, e quando você lê a história da igreja, você vai entender. E eu quero falar um pouquinho sobre o crescimento então do reino de Deus. Muitos olhavam para o povo do reino e não acreditavam. Começou com 12, depois 70, quando Jesus foi embora, 500, e no dia do Pentecoste só tinha 120, mas a partir do Pentecoste começou a crescer. E olha que o crescimento veio rápido. 3.000 almas, né, de uma vez, ali convertendo ao Senhor, e começou o crescimento então da igreja. E a primeira lição é que, assim como um grão de mostarda, quando semeado, é a menor semente de todas as sementes sobre a terra, a igreja era tão pequena, fraca em seu começo. E assim foi a igreja. Olha para trás e veja como é a igreja do Senhor na face da terra, desde que a chegada do Pentecoste. Que maravilha! Jesus, quando instituiu a igreja, ela era a menor de todas as religiões existentes. E não teve assim uma explosão imediata. Aparentemente a igreja parecia que não ia florescer, meus irmãos. Jesus passa 3 anos no seu ministério evangelizando, curando, libertando, fazendo milagre, explanando os mais belos ensinamentos do reino de Deus, e sempre acompanhado de uma grande multidão ao seu redor. Mas no final da vida dele só tinha 500 seguidores fiéis do Senhor Jesus, que nós podemos dizer. Então, queridos, a fraqueza e a aparente insignificância são, sem dúvida, grandes características do início da igreja. Como o cabeça, o rei da igreja, veio ao mundo? Primeiro, numa manjedoura, de uma família humilde. Quem foram os homens que ele ajuntou ao seu redor? Pescadores, e a maioria ignorantes. Qual foi o seu último ato público? Morto e humilhado em uma cruz.
Os que seguiam a Jesus, meus irmãos, eram vistos pelos judeus, é um escândalo. E para os gregos, isso aí é uma loucura seguir esse homem. Em tudo isso, a mente humana nada pôde perceber, senão a fraqueza e a debilidade da igreja. Aos olhos do homem, o início da igreja foi desprezível, insignificante e destituída de poder. Irmãos, hoje você entende que isso não é verdade. Hoje você pode entender que realmente a igreja, ela não é fraca, porque ela não depende de homens, ela depende do poder do Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor. Mas algo interessante então começa a acontecer. A igreja começa a desabrochar. E começa lá no livro de Atos, você vai perceber isso. As igrejas implantadas ao longo do ministério de Paulo. E o decorrer do contexto do Novo Testamento, nós vamos ver que parecia ser insignificante, começa a chamar a atenção e incomodar tanto a religiosos da época como o Império Romano como um todo, irmãos. A perseguição no ano 100 a 313 depois de Cristo. A causa das perseguições foram por 4 motivos. Primeiro, política, a lealdade a César. Tinha que ser leal a ele, mas os crentes começaram agora a não ser mais fiéis ao ensinamento ou adoração a César. A igreja era uma ameaça à segurança do Estado romano, pois os que se convertiam não se alistavam mais para as guerras. Mas também a segunda era religiosa, eram chamados de ateus. Você sabia que eles eram chamados de ateus? Os cristãos eram chamados de ateus, porque não criam na mesma religião do Estado. Mas também era um problema social, defendia a igualdade entre todos os homens. O pastor Marcos falou sobre isso aqui, sobre a ideia de Constantino da época e sobre a influência do Evangelho no mundo. Lembra disso? Pastor, eu lembro, na sua mensagem. Mas também econômica, a conversão dos homens e mulheres trazia um prejuízo ao mercado da idolatria, porque o povo estava abandonando a idolatria, queimava os seus livros de feitiçaria e agora abraçava o cristianismo. Irmãos, Nero, o primeiro imperador, perseguiu a igreja e pôs fogo em 350 cristãos para iluminar o seu jardim. Incendiou parte da cidade, porque ele precisava também de um bode expiatório. Nessa época de Nero foi quando Pedro e Paulo morreram, nesse período também. O imperador romano, Domiciano, 95 depois de Cristo, fez com que João fosse exilado na ilha de Patmos. No Coliseu de Roma foi morto Tertuliano, africano, filho de um centurião romano, homem que sistematizou a doutrina da Trindade. E essa é a história que fala para nós. Policarpo, que é conhecido também, meus irmãos, que foi bispo de Esmirna, também morreu. E ele disse, na hora que estava sendo queimado, olha, vivi 86 anos, servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia maldizer ao rei que me salvou? Isso tudo mostra o crescimento do reino de Deus. O imperador Diocleciano ordenou então o fim das reuniões cristãs. E ele foi cruel para com os cristãos. E qualquer um que confessasse a Cristo Jesus, ele mandava queimar e mandava matar. Ele mandou tomar todas as escrituras e mandou colocar fogo em tudo. E colocava os crentes para trabalhar em campos forçados. Irmão, por volta do ano 200, as perseguições estavam em todas as partes do império. Sabe por quê? Porque a semente de mostarda, ela produziu fruto, estava crescendo o reino de Deus. Eram acusados de ateísmo, canibalismo, incesto, até de preguiça e práticas antissociais. Então surgem aqui os apologetas e começam a defender então as doutrinas e defender a fé cristã. Meus irmãos, um homem que ajudou muito nessa época, e o pastor Marcos disse aqui, foi Constantino, a conversão dele no ano 313, e acaba com a perseguição ostensiva da igreja. Foi um imperador romano. Em seu governo, a fé cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. Olha que bênção, coisa maravilhosa. Com grande relutância, a igreja foi sobrevivendo e ganhando seu espaço com o trabalho missionário. E a semente já tinha germinado e brotado sobre a terra. E ninguém poderia parar o crescimento da igreja. Como até hoje, meus irmãos, a porta do inferno não tem prevalecido contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós chegamos aqui, nós praticamente era a primeira igreja aqui do bairro
depois da congregação cristã no Brasil. Quantas igrejas nós temos no bairro do Jaó, aqui e região que eu perto, que chegaram depois de nós? Várias. Vocês acham que eu estou triste por causa disso? De jeito nenhum, eu estou feliz. Glória a Deus por isso. Se não estão aqui conosco, estão em outras igrejas, algumas pessoas que converteram, se agregaram, pessoas que não estavam congregando em nenhum lugar, mas estão congregando, sendo edificadas, estão caminhando para o céu, para morar com Jesus Cristo nosso Senhor. Você entende isso, meus irmãos? Essa é a igreja do reino de Deus. Este é o reino de Deus. O inferno não tem poder contra a igreja do Senhor Jesus. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. E a segunda lição é que, assim como o grão de mostarda, uma vez semeado, se torna maior de todas as hortaliças, não sei se eram hortaliças mesmo, mas assim a igreja, uma vez semeada, se desenvolve e cresce de uma maneira maravilhosa. Irmãos, do século IV até hoje a igreja não parou de crescer, e ao longo do tempo podemos ver o seu crescimento. Olha, eu não sei se eu vou chegar a ver isso, eu não sei, mas eu sonho de ver aquele templo construído não pela beleza do templo, isso não me empolga muito não, mas de ver aquele templo lotado de gente convertida ao Senhor Jesus. Talvez eu não verei isso. Meus irmãos, a Armênia conheceu o Evangelho por Gregório o Iluminado, por volta do ano 300. 2.500.000 armênios foram ganhos por volta de 410 depois de Cristo. Há um homem chamado Frumêncio, e seu irmão, ele chegou na Etiópia. Eu estava lendo a história de Frumêncio, não sei quantos aqui já teve a oportunidade de ler, mas a história dele é fantástica. Ele converteu na época de Constantino, e ele foi discípulo de um filósofo cristão, e uma vez esse filósofo cristão, ele foi fazer uma viagem para a Índia, e levou então Frumêncio e um outro companheiro também, primo dele, o irmão dele, e eles foram então nessa viagem. Na volta, e chegou no Mar Vermelho, e eles ficaram ancorados num lugar, e foram atacados então por piratas da Etiópia. E Frumêncio e esse outro amigo dele, eles saíram do meio dos companheiros e foram para debaixo de uma árvore, lá estavam lendo lá algo das escrituras, alguma coisa, e os piratas mataram todos os tripulantes do navio. Apenas Frumêncio e seu companheiro não foram mortos, mas eles foram presos e foram levados então para Etiópia. Quando chegou na Etiópia, então ele preso como um escravo, o rei percebeu a influência de Frumêncio, viu a sabedoria daquele homem, do seu amigo, e convidou para ajudar então ali em alguma liderança. A influência desse homem, ele era um cristão, foi tão grande, meus irmãos, tão grande, que aquele homem, ele depois, quando o rei estava morrendo e a rainha ficou viúva e ela não tinha condições de comandar, ela pediu para Frumêncio ficar lá na Etiópia para ensinar o filho dele a uma educação para assumir o governo. E ele influenciou aquele jovem, tanto que ele converteu. O Evangelho chegou na Etiópia, e depois ele voltou para essa cidade, voltou novamente para a Etiópia, levando missionários, e se tornou o primeiro bispo da Etiópia. Isso, meus irmãos, é história, maravilhosa. A Inglaterra conheceu o cristianismo nesta época. Patrício, na Irlanda, Columba, em 563, fundou o mosteiro, que se tornou o centro da evangelização da Escócia. São Benedito, mais ou menos 530, com seus 4 regras: serviço para o Senhor, obediência, trabalho físico e oração. O crescimento da igreja. Infelizmente, na Idade Média, a igreja entra em rota de colisão, meus irmãos, na época das cruzadas. E aí, meus irmãos, houve uma decadência muito grande. E nesta mesma época, o pré-reformador John Hus é queimado na fogueira, enquanto as chamas estavam sobre ele, seu corpo, e a sua alma cantava hinos de louvor a Deus. No século XVI e a XVII veio a reforma protestante, meus irmãos. E a influência desses homens, tanto de Martinho Lutero, que prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, e só a graça,
só a fé, só a Escritura, somente glória a Deus, só a Cristo. Os anglicanos expulsaram, meus irmãos, 2.000 pastores, que eles consideravam de não conformista, ou puritanos, dos quais um deles era avô de John Wesley. Deste grupo saíram congregacionais, batistas e presbiterianos, isto tudo no final do século XVI, do século XVII. Irmãos, igrejas, formando igrejas, e missionários se espalhando pelo mundo, levando a mensagem do reino de Deus. Jesus nos fala, o que eu vou comparar o reino de Deus? Um grão de mostarda, é o menor, mas quando cresce, vai influenciar e vai chegar em vários lugares. Em agosto de 1620, cerca de 100 colonos saem da Inglaterra a bordo de um navio e eram todos congregacionais e chegam nos Estados Unidos. Robert William organizou a primeira igreja batista nos Estados Unidos. Francis McKinney, 1683, foi os primeiros presbiterianos na Nova Inglaterra. E como o nosso pastor disse aqui também, a faculdade de Harvard, ela é de origem cristã e foi criada com o objetivo do estudo, para conhecer a Deus e o seu Filho. A Universidade de Harvard, a mais famosa. Irmãos, Jonathan Edwards, com seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, em 1741, trouxe um avivamento nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos maiores filósofos e teólogos dos Estados Unidos. Foi pastor congregacional. E além de John Wesley, que trouxe o avivamento na Inglaterra, George Whitefield, que dedicou a evangelização na América do Norte, William Carey, em 1792, teve grande êxito na Índia com o seu trabalho de tradução, e como uma das suas cartas surge a Sociedade Missionária de Londres, pelos congregacionais, 1795. Século XIX, meus irmãos? O século XIX é conhecido como o grande século do esforço missionário. E nós vamos ver Robert Merson estudou mandarim e deixou um dicionário e uma Bíblia para missionários, com essa língua. Charles Spurgeon foi o maior pregador da Inglaterra em meados do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores. Moody, considerado um dos grandes evangelistas, e ele ajudou a fundar a Sociedade de Evangelização de Chicago e também o Instituto Moody. Hudson Taylor, na China, um trabalho maravilhoso. E aqui no Brasil, meus irmãos, nós não poderíamos deixar de dizer, Robert Reid Callen e a sua esposa, Sarah Poulton Callen, que chegou aqui e fez crescer o cristianismo aqui no Brasil, com a chegada deles no Rio de Janeiro, 10/5/1855. Na casa deles foi inaugurada a primeira escola dominical aqui no Brasil. No dia 11/7/1858, Pedro Nolasco, de Andrade, tornou-se o primeiro brasileiro batizado no Brasil, na Igreja Evangélica Fluminense, onde Callen era pastor. E nessa época, essa igreja tinha 13 membros. 8 eram portugueses, 4 anglo-saxões e 1 era brasileiro que foi batizado. Mas, meus irmãos, em 1868, a igreja alcançou 360 membros. Uma segunda igreja congregacional foi organizada no Recife, no ano de 1873. E aí, no 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil Simonton, e em 1862 fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Que maravilha! A sementinha de mostarda de Jesus chegou no Brasil também, e hoje a igreja presbiteriana no Brasil. Glória a Deus! Está feliz por isso? Nós precisamos de um pouco de história hoje para entender como é o crescimento do reino de Deus. E também William Buck chegou ao Brasil em 1881 e fundou a primeira igreja batista em Salvador. Irmãos, o que mais atrapalhou o crescimento da igreja no mundo foi o comunismo. Atrapalhou na China, mas não acabou com o evangelho. Também na União Soviética, da época que era a União Soviética, com a sua repressão, mas não foi capaz de destruir a igreja, nem chinesa, nem russa, e há muitos evangélicos
ainda na China, hoje considerada uma das maiores igrejas do mundo, mesmo escondida. Irmãos, nós hoje, brasileiros, nós somos considerados hoje uma das maiores igrejas evangélicas do mundo também. O reino de Deus, o grão de mostarda que Jesus falou. Aparentemente 12, ele começou com 12, e um traiu e abandonou, mas o reino não parou. E outra coisa, o reino não vai parar até a volta do Senhor Jesus. A igreja vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade. Então, meus irmãos, é isso, e vai crescer. E a última consideração que eu quero deixar com você, meu irmão, é que como hortaliça é forte, né, de refúgio para as aves do céu, assim a igreja também é fonte de refúgio para a humanidade. A igreja é o lugar de refúgio para o seu coração, para a sua vida. Você que entrou aqui hoje com o seu coração, com a sua alma, talvez você entrou aqui um pouco incrédulo, talvez você entrou aqui hoje desanimado com a sua vida. Lembre que isso aqui é a casa de Deus. Essa aqui não é a igreja do pastor Gil, essa igreja aqui não é dos presbíteros, essa igreja não pertence à liderança, mas essa igreja aqui é de Jesus de Nazaré. Ninguém é dono dessa igreja, o dono foi aquele que comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Cabe essa geração agora ganhar essa geração, cabe nós fazer a nossa história, fazer o nosso momento acontecer como igreja do Senhor Jesus. Cabe nós evangelizarmos, cabe nós testemunharmos essa glória maravilhosa e fazer com que essa semente se expanda cada vez mais. Qual é a contribuição à história do cristianismo da igreja do Jaó? O cristianismo não existiria se não houvesse o trabalho missionário, como lá em Romanos, no capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Irmãos, que essa igreja possa pensar no próximo ano, no crescimento, não só espiritual. Eu creio que essa igreja, ela já engordou um pouco. Eu creio que essa igreja já tem um pouco de banha sobrando, de estar acumulado. Eu creio que essa igreja agora tem que abrir os olhos para o crescimento agora das almas perdidas nesse bairro, em nome de Jesus. Esse é o desejo que eu tenho como pastor para o próximo ano. Que o reino, que essa semente se expanda aos lares, aos nossos vizinhos, às pessoas, para que nós possamos falar desse amor maravilhoso, da graça de Jesus. E eu tenho fé, assim como começou com 12, essa igreja também começou pequena, ela começou com apenas 30 e poucos membros. E essa igreja cresceu, mas parece que essa igreja estagnou no seu crescimento. E parece que agora a tendência da igreja é diminuir um pouco. E eu espero que cada membro dessa igreja tenha no seu coração o desejo de reconhecer que você faz parte desse reino, que você não é membro da igreja presbiteriana Jaó, que você é membro da igreja do Senhor Jesus e Ele te colocou aqui para servi-lo aqui, e que você vai fazer tudo o que depender de você, você vai fazer com que essa igreja cresça para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Você entendeu isso, meu irmão, nessa noite? Você compreendeu isso? Que há o crescimento externo do reino de Deus, mas também, com certeza, em outra oportunidade, eu quero falar um pouquinho do crescimento interno, né, desse reino de Deus. Eu estou feliz porque eu sou crente, eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, mas eu quero compartilhar isso com outras pessoas também. Eu espero que você sinta o desejo de compartilhar isso também com as outras pessoas, que você entenda isso. E que, olha, ele estava falando aqui do crescimento, e Jesus falou: por que eu vou comparar o reino? Mas Mateus falou sobre isso também. Talvez a ênfase de Mateus não estava no crescimento, não estava voltado para a mostarda, mas para uma outra ideia. Talvez Lucas tenha uma outra ideia também, com certeza, professor de hermenêutica, quer dizer, mas hoje eu quero compartilhar isso no meu coração. A ideia que nós precisamos confiar naquele que é o dono da igreja, que vai fazer a igreja multiplicar. A igreja não cresce nem por força nem por violência. A igreja cresce com pessoas humildes, quebrantadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de amor, pessoas que têm vontade de ajudar o próximo. Esse eu sonho no crescimento para essa igreja, mas o crescimento começa no seu coração, na sua vida, começa na sua casa, no seu lar.
E é isso que eu quero para o meu lar, para a minha família, que está no meu coração. Espero que o meu lar cresça também. Se o meu lar crescer espiritualmente, a igreja vai crescer espiritualmente também. Não é verdade? Os meus vizinhos vão crescer também, eles vão perceber Jesus em nossas vidas. Que Deus assim abençoe e que você possa entender isso claramente, em nome de Jesus.